Olá, quarto ano, boa tarde. Iniciando mais um dia com nossas videoaulas. Hoje, na disciplina de História, vocês vão abrir na página que fala sobre comunicação do passado para o presente. Página 22. No decorrer do tempo, as pessoas criaram diferentes formas de comunicação e de registrar informações. Conheça algumas dessas. Eu vou ler para vocês pelo livro, porque aqui fica um pouco complicado de ler, que é pequenas as letras. E vocês vão acompanhando a leitura aí no livro de vocês também, certo? Diz assim: os gestos e depois a fala podem ser considerados as formas mais antigas de comunicação. Quando necessário, as informações eram passadas oralmente de uma geração para outra, ou seja, através da fala e dos gestos era passado de pai para filho, de vô para netos e assim por diante. Os desenhos feitos em cavernas, há milhares de anos, como está mostrando aqui, são os primeiros registros da comunicação humana. Esses desenhos são chamados de pinturas rupestres. Uma das primeiras formas escritas foi desenvolvida pelos sumérios, povo antigo, como está mostrando aqui, povo antigo que habitava a região da Mesopotâmia, atual Irã. Eles escreviam sinais com auxílio de cunhas e tábuas de argilas. Mais tarde, outros povos desenvolveram a escrita em diferentes suportes, como pergaminho e o papel. Aqui mais embaixo tem uma invenção que mudou a história da comunicação. Foi a criação da prensa em 1450. Essa máquina imprimia textos e possibilitou que as informações chegassem com alguma rapidez a um número maior de pessoas por meio de livros, panfletos e outras formas escritas, como o jornal. Aí, do outro lado, já tem mais atuais, né? O surgimento do rádio permitiu que informações de áudio fossem transmitidas para lugares distantes. Com o tempo, o rádio se transformou e ganhou muita importância. Esse meio de comunicação foi criado por volta de 1860. Então, podem observar a questão da comunicação como foi evoluindo. Primeiro, era por gestos, por palavras. Depois, através de desenhos, através de escritas. Depois foi criada uma máquina, depois foi o rádio. Depois, em 1826, a primeira fotografia foi produzida da imagem fixa. Evoluiu-se para a imagem em movimento. Em 1895, usando-se a sequência de uma grande quantidade de imagens fixas, surgiu a primeira cena em movimento. Assim, iniciou-se o cinema. Com a televisão, as imagens passaram a ser transmitidas para uma quantidade muito grande de pessoas. Esse meio de comunicação foi criado em 1923 e chegou ao Brasil 30 anos depois. Digam aí, gente, imaginem o tempo que foi, 30 anos depois que veio surgir no nosso país. Foi criado em outro país e depois de 30 anos foi que ela surgiu aqui. O telefone também mudou a forma de as pessoas se comunicarem. Esse objeto passou por transformações e atualmente o telefone móvel, popularmente chamado de celular, é um dos mais usados. O telefone foi criado em 1876. Com o computador, o telefone, celular e a internet, a comunicação e o compartilhamento de informações se tornaram mais velozes. Eles são recursos fundamentais para a comunicação nos dias atuais. Então, a gente, dentro de, vamos supor, um minuto, a gente sabe notícias do mundo todo. Usando internet, usando celular, usando computador, né? Então, a gente está cercado de informações por todos os lados. Só que a gente também tem que saber utilizá-las, né? Na outra página, diz o seguinte. No passado, alguns povos desenvolveram outras estratégias de comunicação. No continente africano, por exemplo, os sons de tambores eram usados para transmitir sinais de comunicação que poderiam ser ouvidos e compreendidos de longe pelos indivíduos. Os indígenas, que viviam no norte do continente americano, se comunicavam à distância por meio de códigos feitos com sinais de fumaça. Número 1. Agora nós vamos para o exercício. Qual a importância da comunicação para a vida das pessoas em sociedade? Por que vocês acham que é importante a comunicação, gente?
Porque é uma necessidade do ser humano. Porque faz com que a gente adquira mais informações sobre o que nos rodeia, sobre o que está acontecendo, não só no nosso país, mas também em outros países ou por todo o mundo. Para que a gente vive em sociedade, para que a gente possa entender as outras pessoas. Então, tudo isso é importante. Número 2. Pergunte aos seus avós ou à pessoa mais velha da família que meios de comunicação da atualidade não eram usados quando ela tinha sua idade. Ilustre-o no caderno dos meios de comunicação citados. Então, essa atividade aí, essa questão vocês vão fazer no caderno. Vocês vão perguntar a alguém, a pessoa mais velha da família de vocês, um meio de comunicação que existe atualmente que ela não utilizava na época dela. Escreva o nome de 2 meios de comunicação mais usados por sua família. Você vai escrever o nome de 2 meios de comunicação que mais são usados por sua família. O primeiro jornal produzido no Brasil começou a circular em 1808. Desde então, esse meio de comunicação passou por diversas mudanças. Leia as imagens que reproduzem páginas de um jornal brasileiro publicado em diferentes épocas. De acordo com a leitura, responda as questões. Qual é o nome do jornal apresentado nas imagens? Muito fácil, né, gente? Jornal do Brasil. De que datas são os exemplares? Você vai colocar aqui as datas que tem. A data desse e a data desse, certo? Em que formato esse jornal é apresentado? Ele é apresentado no formato impresso, ou seja, imprimiram ele para revender ou para entregar alguém. Formato impresso. Letra D. Que diferenças e semelhanças você percebe entre esses exemplos? Quais são as diferenças e semelhanças? Ou seja, vamos primeiro ver as semelhanças. O que é que eles têm de igual? O título, o texto, né? O que é que eles têm de diferente? Primeiro jornal, você vai colocar lá, semelhanças. Aí você coloca as semelhanças. O título, os textos. Aí, diferenças. As imagens que um tem e o outro não tem. O colorido do jornal, que um é mais colorido, o outro é mais um tom mais simples. O que mais? A letra, que chama mais a atenção para os títulos. E tem inúmeras outras coisas que vocês podem citar aí, certo? Então, dando continuidade, vocês agora vão abrir no livro de matemática, que é a continuação ainda da aula anterior, certo? Na página 64. E diz o seguinte: na tabela a seguir está registrada a quantidade de visitantes de uma feira de artesanato que recebeu durante os 3 dias de funcionamento. Bilheteria, aí nós temos dia da semana e quantidade de visitantes. Sexta-feira, 9.679. Sábado, 12.895. Domingo, 10.689. Em qual dia a feira recebeu o maior número de visitantes? Observem aqui e coloquem o dia, certo? Que mais teve gente. Letra B. Quantos visitantes essa feira recebeu no sábado a mais que no domingo? Para saber quantos recebeu a mais, vocês vão fazer uma conta de subtração. Vocês vão fazer a quantidade do sábado menos a quantidade do domingo. Então, 12.895 menos 10.689. A continha que vai fazer aqui. Aí coloca a resposta. Quantos visitantes a feira de artesanato recebeu nesses 3 dias? Para saber quantos ele recebeu nesses 3 dias, vocês vão somar todos esses valores. Vão fazer uma conta de mais. Armar a continha aqui, ó. Arma a continha aqui. Faz ela de mais e coloca a resposta, certo? Letra D. Quantos reais foram arrecadados com a venda de ingressos na sexta-feira? Quanto foi arrecadado com a venda de ingressos na sexta-feira? Para vocês saberem, o ingresso custava R$8, como está descrito aqui, ó, nessa plaquinha. Então, quer saber quanto foi gasto? Então, vocês vão fazer 8 vezes esse número aqui, ó. 8 vezes 9.679. E coloca a resposta. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais.